Amém. Como já foi anunciado aqui no mês de maio, vamos enfatizar, através da palavra, a família. E gostaria de reler o texto que foi lido inicialmente, do profeta Josué, capítulo de número 24, versos 14 e 15. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Versículo 15. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém. Ele encerra então esse momento fazendo a sua confissão de fé, declarando que eu e a minha casa serviremos o Senhor. Muito bem. Esse texto, amada igreja, senhoras e senhores, especialmente falando o capítulo 24 de Josué, é um resumo de tudo quanto o Senhor havia feito pelo povo de Deus, com o povo de Deus e através do povo de Deus. O Senhor, no capítulo 24, começa a relembrar o povo, dizendo: vocês lembram de Abraão? Aliás, quem foi que chamou Abraão? A igreja poderia responder? Quem foi que chamou Abraão? Isso aí. Zero respostas. Quem chamou Abraão? Deus. Quem chamou Isaac? Jacó. Muito bem. O povo de Deus foi enviado para o Egito, estavam lá como escravo. E Deus chamou alguém para ser o libertador. Quem foi que Deus chamou? Moisés. Moisés foi chamado por Deus e Deus tirou o povo do Egito, do lugar da escravidão. E no capítulo 24 aqui de Josué, ele está relembrando tudo aquilo que o Senhor havia feito, para que o povo relembrasse, porque o povo sabia. Quando eu fiz a pergunta para os irmãos, era para que os irmãos relembrassem, porque na verdade eu sei que os irmãos sabiam. Talvez a resposta queima-roupa não tenha sido tão bem assimilada no momento, mas eu sei que os irmãos sabem quem foi que chamou, né, o seu exército, quem foi que chamou os seus profetas, não é? Foi Deus quem chamou. Então, o Senhor estava chamando a cada um deles para cumprir um propósito. Capítulo 24 é um resumo dizendo: lembrem de tudo isso. E agora, ali no capítulo 14, o Josué disse: agora, pois, temam o Senhor. Ou seja, depois de tudo que vocês relembraram, de tudo que o Senhor fez, temam ao Senhor e vivam com integridade, com fidelidade. E ele vai falando. E nós precisamos aprender algumas lições através dessa porção das Escrituras, deste homem chamado Josué e desta liderança que Josué conseguiu exercer ao seu povo. Josué, o irmão falou na abertura do culto sobre isso também, disse que o líder, ele precisa ser alguém que não apenas lidera
fala, verbaliza, mas alguém que vive aquilo que fala. Josué vivia, ele era um guerreiro, ele era alguém usado por Deus. Josué, ele começa seu ministério auxiliando Moisés. Ele era um auxiliar de Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus, ele deixou Josué para continuar a sua obra. E agora, Josué sabia que a sua vida encerraria. A Bíblia nos fala que Josué viveu até os 110 anos. E ele estava, então, nos derradeiros momentos de sua vida. Ele sabia que estava encerrando a sua carreira. E por isso, ele agora chama o povo, diz: lembrem quem o Senhor é, lembrem do que o Senhor fez, lembrem como Deus abriu o mar para que vocês pudessem passar, lembrem de todas as pragas que foram enviadas para o Egito, para que Faraó pudesse libertar a cada um de vocês, lembrem da comida, do maná que desceu dos céus durante 40 anos que vocês estiveram no deserto. Vocês lembram? Lembramos. Então não esqueçam disso. Por que Josué fazia isso? Porque ele sabia que o tempo dele ali estava encerrando, mas que a geração que iria continuar precisava ter isso em mente. Irmãos, é um desafio transmitir valores para as gerações. Tanto é um desafio que cada um dos senhores pode testemunhar de como era a sua vida em sua infância e como é a infância hoje, como é vivida. A diferença na educação, a diferença nos valores, na postura dos pais em relação aos filhos, como eram, como você foi criado. E como são criados hoje os filhos. E qual o resultado disso? Como isso tem repercutido? Nós percebemos que muitas coisas nós avançamos. Nós, eu digo, a humanidade avançou em muitas coisas, mas retrocedeu em tantas outras. Em tantos valores se perderam. E muitos desses valores, quem viveu períodos atrás, sente falta do respeito, da disciplina, da educação. Você talvez foi criado, assim como eu, que para referir-se a uma pessoa de mais idade, chamava-o de senhor e senhora. E hoje, fomos criados em uma época em que os alunos tinham respeito por seus professores, temiam quando alguma coisa não saía de acordo como deveria ser, e quando havia um bilhete que era enviado para os pais, ou no caderno, ou na agenda, e os filhos ficavam tão preocupados. E hoje, entende os valores como vão mudando? Já contei para os irmãos uma história que aconteceu aqui na nossa cidade vizinha, cuja professora, em uma escola bem conceituada, foi ensinar uma criança que havia derrubado, me parece que propositadamente, derrubado algum líquido na sala, e a professora disse: agora você vai pegar o pano, vai limpar, porque você sabia que não devia ter feito isso, e você fez. Tudo bem? Os irmãos concordam com esse tratamento? Muito bem. A professora ensinou, a criança foi ali, limpou, disse: isso aí, agora cuide, tá bom? Tá bom. A criança chega em casa, conta para os pais, a mãe chega lá e diz assim: meu filho não está aqui para ensinar, porque para aprender, passar pano no chão. Passar pano no chão, se eu quiser que ela aprenda, quem vai ensinar sou eu, e você vai ensinar isso, você não vai falar aquilo para o filho. E a professora ouviu essa rajada de palavras e de
ira que aqueles pais estavam com relação aos filhos. Há um tempo atrás, minha época e anterior à minha época, aconteceria isso, os pais fariam isso com o professor, dizendo, você não vai falar isso, não, mas meu filho, como que você fez algo assim? Respeite, vai lá amanhã e diz assim, desculpa, professor, eu vou cuidar mais. Então nós percebemos que muitos valores se perderam. E como fazer para que a próxima geração aprendam os valores que nós concordamos, consideramos importantes, vitais? Uma das formas que Deus usou o profeta Josué foi: lembrem do que eu fiz com vocês. Lembrem. O povo de Deus tinha em Israel o hábito da celebração, por exemplo, da Páscoa. E na Páscoa eles matavam um cordeirinho e eles tinham uma forma correta de fazer a celebração, e eles comiam pão, e nesse pão que eles comiam não tinha fermento. E eles faziam toda essa preparação, e os filhos começavam a olhar os pais preparando, e assim, pai, o que significa isso? Por quê? Olha, o cordeirinho é porque quando nós estávamos no Egito, éramos escravos, o Senhor disse, olha, peguem um cordeirinho, o sangue do cordeiro, vocês vão passar nos umbrais, na vista da porta da casa de vocês. E toda casa que tiver o sinal do sangue, eu não vou passar dizimando, eu não vou passar destruindo vocês, porque o sinal do sangue vai ser a proteção para vocês. E eles aprendiam isso. E o pão, pai, por que o pão sem fermento? Porque quando nós estávamos no Egito e o Senhor nos libertou, nós tínhamos que fazer pão, e o pão tinha que ser feito às pressas, e quem faz pão usando fermento tem que colocar o fermento na massa, espera crescer. Eles disseram, não vão ter esse tempo. Façam uma massa sem fermento, e é esse o pão que vocês vão comer. E toda vez que eles participavam da Páscoa, eles ensinavam isso para os seus filhos. Agora eles estavam vivendo na terra prometida, em Israel, na terra que mana leite e mel, mas ainda assim eles mantinham essa celebração. Hoje, se você for a Israel para visitá-lo, no período desta festa, que eles chamam, por exemplo, a festa de tabernáculos, eles vão lá uma semana. Quem mora em apartamento, quem mora numa casa, todos, durante uma semana, armam uma tenda, uma barraca, e durante uma semana eles vão morar na barraca. Os filhos perguntam, pai, por quê? Porque nós temos lá o sofá, tem a televisão, tem a geladeira, tem o banho, e nós vamos morar aqui, ficar aqui essa semana. Porque os nossos pais estavam no Egito como escravos, e quando eles saíram, eles moraram 40 anos em barracas. E nós estamos vivendo agora essa semana para que você sempre lembre de onde foi que Deus nos tirou. Olha, ensinando valores para os filhos. O que é que você tem ensinado para os teus filhos de valores? Quem é o super-herói? Batman. Super-homem. Homem de ferro. E se falar de heróis da Bíblia, quem? Nunca ouvi falar, não sei. Você sabia que na Bíblia nós temos um capítulo inteiro chamado da Galeria dos Heróis da Fé? Hebreus capítulo 11, conta ali alguns dos heróis da fé. E os pais têm essa obrigação de ensinar isso para os filhos, porque senão nós seremos mais uma geração para dizer que saudade daquela época em que cultuávamos a Deus, servíamos a Deus, líamos a Bíblia, fazíamos... Por que parou? Porque ninguém contou para os filhos a importância disso. Por que nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor? Porque Jesus instituiu esta ordenança e disse, façam isso em memória de mim. Ou seja, para lembrar o que foi que eu fiz.
Então nós precisamos contar os valores que nos trouxeram até aqui hoje. Quem te trouxe até aqui? Como você chegou até aqui? Por que você serve a Deus? Por que você dominicalmente vem a um culto? Por que você semanalmente se reúne com alguns irmãos para cultuar? Por que, hein, pai? Aí você, ou por que, hein, mãe? Você vai dizer qual é a razão pela qual você tem cultuado a Deus. Nós precisamos contar isso para os nossos filhos, para não ficarmos assistindo de camarote e começar a dizer, olha só essa geração, não querem saber de nada. Ou como diria meu pai, não querem nada com nada, né? Não querem saber de nada. Por que será que não querem saber? Porque nunca ninguém falou. Eu e você vamos transmitir valores cristãos para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações. Amém? Josué sabia disso. E ele disse assim, agora vamos fazer uma reunião. Reúne todo o povo. Diz, vocês lembram quando Deus chamou Abraão? Lembramos. Isaac, Jacó. Lembram quando ele abriu o mar? Lembramos. Pois é, lembrem-se disso. E agora ele faz um apanhado geral. E depois desse apanhado ele diz o seguinte, vocês agora estão diante de uma escolha. Eu já fiz minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês vejam quem vocês vão seguir. Se os deuses dos vossos pais, que eles serviram no passado, se os deuses cuja a terra vocês habitam, e ele disse, mas eu fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, como mês de maio, então, pretendemos falar sobre a família, e Josué falou, eu e a minha casa, falando sobre sua família. A minha proposta nesse primeiro momento da mensagem é dizer que a minha casa é o melhor lugar. Amém? Então, diga assim comigo, minha casa é o melhor lugar. Amém. Amém. Será que de fato você que tem uma família, que mora em família, você de fato sente prazer em voltar para a sua casa? Porque eu recordo de alguém cuja casa oferecia certo conforto, mas que disse a seguinte frase, eu fui dormir dentro do carro, porque era melhor estar dentro do carro do que dentro da minha casa. Minha casa, melhor lugar. Nós precisamos fazer da nossa casa um melhor lugar para se estar. Então você pode também repetir depois de mim, diga assim, o que depender de mim. Não, vamos lá todos, diga assim, ó, o que depender de mim, a minha casa será o melhor lugar para se estar. Amém, queridos, amém. Eu contei numa cerimônia de casamento de alguém aqui da igreja sobre uma fábula, uma lenda que talvez nos inspire nesse momento. Como é uma lenda, uma fábula, você sabe que não está na Bíblia, é somente uma ilustração. Conta-se a história de que um cachorro muito meigo, um cachorrinho muito querido, amoroso, entrou numa determinada casa. E aquela casa, nesta ilustração, era conhecida como a casa dos 10.000 espelhos. A casa dos 10.000 espelhos. Então, aquele cachorrinho meigo, carinhoso, que onde passava ele transmitia esse carinho, esse afeto, ele entrou naquela casa de 10.000 espelhos, e o que foi que ele viu? 10.000 cachorrinhos meigos, carinhosos, banando o rabinho. Ele disse, que lugar legal para se estar, eu sempre quero voltar aqui. Lenda, fábula, os irmãos estão entendendo.
Muito bem, nesta lenda, ou nesta fábula, também conta de que um cão muito raivoso, um cão muito irado, um cão que era agressivo, que avançava em todos e rilhava seus dentes diante das pessoas, esse mesmo entrou nessa mesma casa. E o que foi que ele viu? 10.000 cachorros raivosos, rilhando os dentes, irado. E o que foi que ele pensou? Eu nunca mais quero voltar nesta casa. Porque ele viu aquela agressividade. Essa lenda me parece ser autoexplicativa, não é? Porque a sua casa está refletindo quem você é. Se você é alguém alegre, se você é alguém cheio de paz, se você é alguém cuidadoso, organizado, assim será sua casa, seu lar. Que desafio para nós transformarmos nossa casa no melhor lugar para se estar. E você, se não foi da boca para fora, mas se você repetiu com convicção, você disse: o que depender de mim, a minha casa será o melhor lugar. E nós precisamos, meus irmãos, o que depender de nós, fazer da nossa casa o melhor lugar. Como? Servindo uns aos outros, honrando uns aos outros. E o que quero dizer com honrar? Você não vai falar mal da sua família, das pessoas à sua volta. Você não vai fazer isso. Porque você vai honrá-los, vai servi-los, perdoá-los. Porque na casa é um laboratório de Deus para nos treinar, para nos aperfeiçoar. Cada fase da nossa vida tem um ensinamento. Quando a pessoa está solteira, ela tem os seus ensinamentos, seus valores. Quando ela assume um compromisso com alguém, ela agora tem outros ensinamentos. Ela vai aprender que existe vida para além de si mesmo. Existem outras pessoas com outras carências ou necessidades e que precisarão ser assistidos também. Desafio. Quando vêm filhos, outros desafios. E esse é o plano de Deus. Já falei isso também para alguém, que enquanto se é criança, é como se todos os holofotes, todas as luzes estivessem refletindo para a criança. Algumas crianças mais, outras menos, mas elas pensam ser o centro, que todos estão me vendo e todos devem me ver, né? E chamando a atenção para si. Mas vai crescendo, percebendo que existem outras realidades, outras crianças que vão aprender. Ele vai precisar aprender a compartilhar os brinquedinhos. Aprendizado que Deus utiliza para que o crescimento saudável vá acontecendo. E Deus preparou esses planos, esse projeto, para que sejamos por esse projeto de Deus chamado família, sejamos aperfeiçoados. Então nós precisamos aprender uma bênção. Geralmente uma pessoa mais agitada, ela se une ou ela casa com alguém mais calmo. E a pessoa mais agitada diz: anda, faz logo. E a mais calma diz: calma, tem tempo. Nós temos que fazer. Tá bom, calma. E aí a gente diz o quê? Um tem que aprender com o outro. Aquele que é muito calmo diz assim: não posso também demorar tanto para fazer alguma coisa, eu preciso fazer. E a pessoa que é agitada vai dizer assim: eu tenho que me acalmar um pouquinho mais, né? Sabe que tem um tempo para as coisas. E aí um vai ensinando o outro, né?
Deus. Deus planejou isso para que isso aconteça. Então, o meu lar, o que depender de mim, o meu lar será melhor, ou deverá ser melhor, né? Eu vou cuidar para que isso aconteça. Os filhos, a maioria dos menores estão, acho que na salinha, né? Porque senão diria para os filhos vão deixar o quarto arrumado, os filhos vão deixar as tarefas escolares feitas, né? Os pais vão cuidar mais quanto ao uso do celular, para que isso não venha roubar demasiadamente o tempo. Uma vez escutei a seguinte frase, de que a tecnologia, a informática, as redes sociais, eles conseguem aproximar quem está longe, mas afastar quem está perto. Eu quero falar com aquelas pessoas que estão lá longe, né? Manda mensagem, mas quem está perto aqui precisando conversar? Então, o que depender de mim, a minha casa será melhor. Melhor para se viver, melhor para se estar. Que tal transformar a sua casa no melhor lugar para se estar? Quero ler com os irmãos Salmo de número 128, especialmente os 4 primeiros versículos. Salmo de número 128, os 4 primeiros versículos. Bem-aventurado. O que significa mesmo bem-aventurado? Feliz. Vamos lá, então, feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor é feliz. E anda nos seus caminhos. Quem anda nos caminhos do Senhor é feliz. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Fico especialmente agora com o versículo do número 3, a segunda parte desse versículo, que diz: seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Nesses dias em que vivemos tão corridos, eu faço meu pedido para que, olhando para as Escrituras, possamos ver a importância do momento à mesa. Quando, por exemplo, num domingo, como hoje, na hora da refeição, vamos todos sentar à mesa. Sentados aqui como estão, geralmente um está olhando a nuca da pessoa que está na frente, né? Mas a mesa não, nós olhamos os olhos dos outros, né? Conseguimos olhar uns aos outros, conseguimos usar esse momento da mesa para, quem sabe, contar um pouquinho das experiências da semana, alegrias, medo, tristeza, frustração, consolar uns aos outros, confortar uns aos outros, animar uns aos outros. Você sabe que a mesa, Jesus ensinou estando à mesa. Antes da cruz, teve a mesa, onde os discípulos, coisa mais linda, deixa ele. Os discípulos estiveram à mesa com Jesus, e sabemos que entre os que estavam à mesa, tinha lá um deles que não fazia parte do povo de Deus, mas estavam ali à mesa, o Senhor estava ensinando, partilhando aquele momento. Depois da mesa, tivemos a cruz, a crucificação. Depois da crucificação, Jesus voltou para a mesa. Vamos lá, sentar aqui. Vocês têm alguma coisa para comer? Vamos comer. Tem alguma coisa aqui?
ele usou aquele momento. Então, o momento da mesa precisa ser restaurado. Queridos irmãos, não sei como é na sua casa, mas ao menos uma vez na semana, recuse-se a fazer a refeição cada um. Eu vou lá no meu quarto, você vai no seu quarto, eu vou lá na sala, eu vou lá e... Não, vem cá. Ter um minutinho aqui, vamos fazer uma oração. Quando tem criança, em geral, a criança vai dizer assim, eu quero fazer oração, pode fazer. Aí fecha o olho e diz, obrigado, Senhor, pela comida, obrigado, Senhor, por esse suco também. E vai lá, e você fica, amém, pelo cachorrinho, por não sei o quê, vai fazendo a sua gratidão, e você vai concordando, ensinando a ter um coração agradecido, ensinando a orar. Nós precisamos fazer da nossa casa o melhor lugar, da nossa casa um lugar de amor. Precisamos fazer da nossa casa um lugar de amor. Ao falar sobre isso, eu uso novamente uma ilustração, porque foi feita por alguém que viveu essa experiência e contou-nos de maneira pública, portanto, eu posso transmiti-la. Hoje colega pastor, mas à época nem seminarista ele era. Mas ele queria fazer o seminário teológico para entrar no ministério pastoral. A igreja soube e um casal, uma família ofereceu. Qual é o valor para o seminário de 3 anos e meio que você pretende fazer? O valor, eu estou falando isso que aconteceu há mais de 20 anos, tá? O valor é tanto. Nós vamos pagar o seu seminário teológico. E aí ele conta de que aquela família, aquele casal, deu um cheque para ele no valor do seminário, e ele pega aquele cheque daquele valor e lembrou de um sonho que ele tinha de infância, que era comprar um aparelho de som 3 em 1, daqueles, sabe, da Sharp, né? Toca-fita, disco, rádio, 2 caixas de som, assim, bonitona, que era o valor. E ele conta de que ele comprou aquele aparelho de som, mas ele foi para o seminário como lhe fora oferecido. E ele encontrou um trabalho extra para poder, trabalhando, pagar o curso teológico, e ele tinha agora o seu aparelho de som. No seminário, ele conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, casou-se com ela e levou para sua casa o seu aparelho de som. E ele coloca uma flanela em cima do seu aparelho de som, e ele disse para a sua amada esposa, você pode ouvir o som que você quiser, fita, disco, você pode ouvir, mas peça para mim, que eu ligo para você. Você não vai mexer no som, tá bom? Porque é o meu som. Tá bom, foi o acordo que eles fizeram, ela aceitou esse acordo. E ele conta que, estando num apartamento onde moravam, ele foi fazer a sua visita pastoral, e quando ele voltou para casa, perto do prédio, ele ouviu um som, disse, opa, hoje tem festa aqui no prédio. E subindo elevadores, ia no meu andar. E quando entrou no apartamento, era o som dele que estava ligado, e não foi ele quem ligou. Ele já era pastor, estava no ministério pastoral. E ele conta que naquele momento ele ficou transtornado. E a sua esposa ficou muito sem jeito, por quê? Porque o irmão do pastor, ou seja, o cunhado dela, veio para visitar o seu irmão. O irmão não estava,
ele não sabia do acordo, do trato, de que não podiam mexer no som. Ela ficou sem jeito de falar para ele, que estava vindo visitar, disse, olha, não mexa, porque ele não gosta. Ela ficou sem jeito, deixou ele ligar. E aí, ela disse, olha, seu irmão está aí, você sabe que faz anos que você não o vê, ele veio te visitar, ele ligou esse som aí. Aí o irmão e pastor deu um abraço rápido nele, disse, que bom que você está aqui. Só deixa eu te dizer uma coisa, no meu som ninguém mexe. Desligou. O irmão disse sim, também estava com saudade. E ele fica sem jeito pela situação ocorrida. E esse pastor conta de que seu irmão não ficou muito tempo ali e saiu. E ao sair, acontece um acidente e o seu irmão em estado grave, conduzido ao hospital, levado à UTI. E agora? Cada vez que eu lembro é complicado, porque pensa na situação. Então, esse pastor corre para a UTI, e tenta conversar com o seu irmão no momento que lhe permitiram. E ele disse, vai lá em casa, pega o som, quebra o som, arranha o som, mas fale comigo, me perdoe. O irmão não estava ouvindo porque estava em coma naquele momento. E ele contando que ele precisou de uma maneira tão dura, tão doída, aprender a valorizar mais as pessoas do que as coisas. O que é para nós hoje um aparelho de som? À época, então, talvez pudesse ter algum valor agregado maior do que possamos relembrar, mas o que é isso? Diante de uma vida de seu irmão, que há alguns anos ele não via, e que ele, por idolatrar, estava idolatrando aquele som, ele idolatrava, ele não conseguiu se alegrar com a vida do seu irmão, precisou amargar vê-lo no leito de uma UTI, para então arrancar do coração dele a idolatria que ele tinha por coisas. Se o seu lar será um lugar de amor, então você precisa valorizar mais as pessoas do que as coisas. Mas a criança vem aqui em casa, quando o PG é aqui em casa, as crianças vêm e sobem de calçado no meu sofá, pastor. Não deixo ninguém mexer, vai lá. Ame as pessoas e use as coisas. Não inverta. Ame as coisas e use as pessoas. Não faça isso. Ame as pessoas. Aí você vai aprendendo a ter mais amor, compaixão, paciência. Não vai dar tanto valor assim para coisas. Meu filho, quando o Senhor nos mandou ele veio ligado no 220, turbinado. E tínhamos conseguido um carro bom para a época, né? Um Escort modelo europeu. Cadê os que entendem de carro aí? Teve um modelo europeu bonitão. Olha, lembramos direitinho, né? E aí estava lisinho, o banco, tudo direitinho. E o meu filho teve uma brilhante ideia de rolar por cima do capô, de rolar por cima do teto, assim, né? Eu disse que ele veio no 220, eu avisei, né? No 220. E aí
o teto, que então tinha aquele tipo carpê em cima, você estava andando, daqui a pouquinho aquele teto caía assim, né, porque daí descolou, a lata ficou um pouco mais amassada, se pegava um sereno ou chuva, ficava... E aí, você faz o quê? Já nessa época eu já estava bem melhor, né? Porque o que deu para fazer, para restaurar, foi feito, mas não houve uma reprimenda da forma dessa história que eu lhes contei, porque Deus estava ensinando a amar as pessoas e usar as coisas. Porque do contrário, não sei como você trata o seu carro, os seus bens, cuide, porque foi Deus que te deu, valorize, mas lembre primeiro das pessoas, depois das coisas, né? Primeiro valorizar as pessoas. E se na sua casa for um lugar de amor, mesmo que você precise corrigir, você não vai corrigir com ira, você não vai corrigir transtornado, mas vai corrigir com disciplina, com amor. E se precisar alguma correção física, você fará, mas vai lembrar depois de abraçar e dizer assim, olha, o Pai está fazendo isso, mas quero que você saiba que o Pai te ama. E faço isso para que você aprenda, para que lá fora você não sofra, porque mãe, o Pai quer que você seja uma pessoa mais consciente. Então você vai disciplinar, mas com amor. Amém, irmãos? A Bíblia nos fala de exemplos de pessoas que conquistaram muito, como, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi conquistou e unificou todo Israel. Ele ganhou uma nação, mas perdeu sua família, seus filhos. A maioria deles, né? Ficando com Salomão, mas teve o Absalão como filho. Tiveram outras características nos seus filhos ali que terríveis, não é? Então Davi, ele ganhou o mundo da época, mas acabou perdendo a família. Noé perdeu o mundo, mas ganhou sua família. Diferente, né? A Bíblia nos fala que Noé era um pregoeiro, um pregador da palavra do Senhor, e ele tentou chamar o povo para o arrependimento, falava de valores, mas ele morava no meio de um povo perverso, mau. E durante mais de 100 anos, Noé ficou construindo a arca de acordo com as medidas que Deus lhe dera. E quem foi que entrou na arca, além dos animais? Esposa, filhos e noras. 8 pessoas. O mundo todo foi dizimado, mas a família foi salva. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Alguém já falou que nenhum sucesso justifica o fracasso no casamento ou na família. Nenhum sucesso. Mas agora, na minha profissão, estou bombando, está indo bem. E como que está a sua casa? É um lar, um lugar bom de se estar? Ou é melhor dormir no carro? Como é que é? Você valoriza mais as pessoas ou as coisas? Como é? Colega pastor? Então ele valorizou muito um aparelho de som que era seu sonho de infância. E esqueceu-se do seu irmão. E ele precisou passar por uma situação amarga para depois correr ao seu irmão e dizer assim, vai lá agora. Não quero nem saber daquele som, você pode quebrar, joga ele no chão, faz alguma coisa, mas me perdoa, fala comigo, meu irmão. Meu irmão estava lá para falar com ele, mas ele não podia falar, ele estava muito irritado, né? Por conta do seu aparelho de som. Então, irmãos, nós precisamos olhar para as Escrituras e ver
Como foi que Josué pôde dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Será que a sua casa, a sua família, quando você toma uma decisão, as pessoas à sua volta dizem: eu quero te seguir, porque assim como foi falado na abertura do culto, né, se a pessoa é alguém que tem um testemunho de vida, a família vai dizer: eu quero estar junto. Se você está indo, você valoriza, é porque é importante para você, é para mim também. Estamos juntos. Josué conseguiu transmitir esse valor para a sua família. E quando ele tomou sua decisão, ele disse: essa decisão eu não tomei sozinho. Eu não tomei sozinho. Eu e a minha casa. Eu e a minha família. E ele disse: a minha casa é um lugar de servir a Deus. Que sua casa seja o lugar de servir a Deus também. Amém? Diga assim: o que depender de mim. Vamos lá, diga: no que depender de mim, a minha família servirá ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero citar para os irmãos o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 16. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Capítulo de número 4 e o verso de número 16. Diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que te ouvem. Servir a Deus, poderíamos dizer também que é andar com Deus. Quem anda com Deus é fiel a Ele. Quando iniciei falando de Josué, que Josué trouxe à memória do povo os feitos de Deus, as maravilhas que Deus havia feito. Quer saber de uma coisa? Nós lemos Josué capítulo 24. Depois de Josué 24, não vem Josué 25, porque Josué 24 é o último capítulo desse livro. Depois vem o livro de Juízes. Quando você lê Juízes, capítulo 1, no capítulo 2, está escrito assim: morreu Josué, e os líderes que estavam com ele também morreram. A próxima geração não conhecia Deus, não sabia o que Deus havia feito. Portanto, eles pecaram contra o Senhor e começaram a adorar falsos deuses. Olha só o que diz. Eu vou ler aqui Juízes capítulo 2. Vou ler a partir do versículo 8. Juízes 2, 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Versículo 10. Olha, preste atenção. Diz assim, ó: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Ou seja, alguém não fez o tema de casa. Algum pai deixou de falar para os seus filhos. Algum líder deixou de falar para os seus liderados. Porque veio uma nova geração e essa nova geração não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Versículo 12.
deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoravam e provocavam o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e aí o texto se segue. 2 capítulos depois, Josué levanta o povo, faz uma reunião, diz: gente, eu não sou eterno aqui, eu estou aqui de passagem, e eu faço minhas palavras de Josué. Não sei o que será de mim daqui a alguns instantes ou amanhã, não sei, Deus é que sabe. Mas eu quero que a igreja lembre de quem é o Senhor, o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele tem feito nesta igreja, o que Ele tem feito na sua família. Quem Deus é, não esqueçam disso. E Josué reúne o povo e diz para esse povo: lembrem-se do Senhor e de tudo que Ele fez. Mas quer saber de uma coisa? Eu só estou lembrando vocês, eu não estou obrigando vocês a nada. Um tempo atrás, eu não entendia assim, porque eu ensinava para a igreja, e disse: tem que fazer o que a palavra do Senhor diz. Não tem não, se faz se você entender que deve fazer. Alguém chegava e dizia: pastor, sabe fulano? Fulano fez isso, fulano foi... E aquilo me desmontava. Foi ontem, anteontem, recebi uma mensagem: olha, pastor, falando para a pastora, e ela me mostrou, né? Aconteceu isso, fulano. Você quer saber? Quando uma pessoa que está no nosso meio precisa buscar em outras fontes, em outras coisas, é porque o coração já não está mais aqui. Já está dividido. Então, não compete a mim. Foi o que Josué disse: olha, vocês façam a escolha que vocês entenderem que devem fazer. De boa. Tranquilo. Mas ele disse: eu fiz a minha escolha. Aliás, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele disse: escolham hoje quem vocês irão seguir, quem vocês irão servir. Mas façam uma escolha, porque a pior decisão é a dualidade. Nós vimos que essa dualidade estava no coração de Judas. Judas uma hora estava com Jesus, outra hora estava com os romanos, outra hora estava ali com os sacerdotes, os escribas, aqueles que queriam prender Jesus, e chega um momento em que ele age da pior maneira possível. Então, nós não somos chamados para viver com o coração dividido. Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, siga-o. Profeta no Antigo Testamento também faz uma reunião do povo e diz: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? E o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui em em Josué capítulo 24, todo o povo diz: não, nós serviremos ao Senhor. Tem certeza? Sim, é isso que queremos. Então, Deus é testemunha que vocês estão falando isso. Se eles tivessem seguido e servido ao Senhor, eles seriam fiéis ao Senhor. E se eles fossem fiéis ao Senhor, os seus filhos também aprenderiam com ele. Porque a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa. Mas ele lembrou da casa do pai. E nós vimos, na casa do pai é o melhor lugar para se estar. Na casa do pai é um lugar de amor. Nós vimos aqui nesse pequeno momento. Na casa do pai é um lugar de servir a Deus. E de repente o filho pródigo lembrou: na casa do meu pai, até aquele que serve, aquele o empregado, tem pão para comer. Ele lembrou que na casa do pai tem um sustento que ele precisava. E ele voltou. Porque pode até afastar, mas quem é filho vai voltar.
Quem é filho volta para o caminho do Senhor. Volta-se para o Senhor quando se é temente a Deus, quando se serve ao Senhor. Pode até ser enganado por um momento, mas não para sempre, né? Quem serve ao Senhor, no tempo do Senhor, a restauração virá. Muito bem. Escolham hoje a quem vocês vão seguir, a quem vocês vão servir. É por esta razão que nós marcamos agora, último domingo de maio, 31? Obrigado. Um batismo nas águas. E o que é o batismo? O batismo é uma declaração pública de fé, dizendo: eu escolhi a quem seguir e a quem servir. Então nós vamos ministrar o batismo. Olha o que diz em Mateus 10, 32 e 33. Diz assim a palavra do Senhor: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, aquele que me não confessar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador, Jesus também confessará esse que é seu filho, Deus, seu filho. Mas aquele que nega, ou aquele que não declara publicamente, ele diz: eu também não tenho parte com ele. Então, por esta razão, nós estaremos celebrando o batismo. Se você é alguém que entendeu, ou tem entendido que Jesus é o caminho, não um caminho, mas o caminho que leva ao Pai, você precisa tomar essa decisão, fazer essa escolha. E Josué, eu encerro relendo o texto inicial da nossa mensagem. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, que era Abraão antes de ser chamado por Deus, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa é o melhor lugar. Minha casa é lugar de amor. Minha casa é lugar de servir a Deus. Escolha hoje a quem você vai seguir, a quem você vai servir. Eu quero consagrar o meu lar ao Senhor, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Se você quiser também, você pode fazer desta próxima canção a tua oração. Esta canção é também uma oração. Quero consagrar ao Senhor meu lar e família. Depois vamos participar da ceia.